Fala, trader! E aí? Eu vou dar um exemplo aqui de como que a gente tem feito esse alinhamento de macro com micro. Cada um usa um time frame, tá? Eu coloquei aqui no exemplo um time frame macro de 60 minutos e 15 minutos e um time frame micro de 5 minutos e 1 minuto, tá? Como que a gente utiliza o macro e o micro? Eu vou marcar liquidez, estruturas, zonas de oferta e demanda no gráfico de 60 minutos e no gráfico de 15 minutos. Tá? Esse aqui é o meu exemplo de macro. Então, toda liquidez que eu olhar para o gráfico, eu vou olhar pelo 60 e pelo 15. Toda zona de oferta e demanda, eu vou olhar pelo gráfico de 60 e o gráfico de 15. Como todo mundo que opera o SMC, isso aqui é bem básico, né? Que é a quebra de estrutura através do BOSS, de um topo válido. O macro, ou seja, no gráfico de 60 minutos e de 15 minutos, eu vou ver qual é a tendência do mercado. Nesse caso, eu estou vendo pelo gráfico macro que o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, o mercado está numa tendência macro de alta. Isso não quer dizer que eu não posso operar na venda, mas quer dizer que operações a favor da tendência, alinhando o meu fluxo macro e micro, são muito melhor, né? São operações muito melhores. Por quê? Porque eu vou estar operando a favor da tendência, tá? Então, quando eu consigo alinhar o gráfico de 5 minutos ou 1 minuto com o gráfico de 60 minutos e 15 minutos, eu vou ter operações mais explosivas, tá? Então, vamos supor que o mercado aqui, ele deixa aqui uma zona de order block macro, de oferta, e nessa estrutura eu estou vendo aqui uma zona macro no gráfico de 60 e do 15. Então, se o mercado está numa tendência de alta, eu aguardo uma correção do mercado dentro dessas zonas aqui, tá? Coloquei aqui essa Fibonacci aqui para poder dar esse exemplo de uma forma mais prática, de uma forma melhor, tá? E ficar mais fácil aqui nessa gravação de vídeo aqui. Então aqui o mercado vem subindo. Quando chega numa região de order block macro, esse BOSS aqui, repara que o mercado ele deixa uma liquidez pendente antes da mitigação do meu bloco de oferta macro. Então, mesmo que ele esteja em uma tendência de alta, quando o mercado demonstra para mim liquidez, ele nivela aqui ó, os topos, por exemplo, e rompe lá, eu já não vou marcar exatamente aqui essa impulsão, essa estrutura. Por quê? Porque chegou numa região de interesse de oferta macro. Ele captura liquidez, ele mitiga um bloco macro. Então, nesse momento em que o mercado entra dentro desse bloco, capturando liquidez e chegando numa região de oferta macro, eu desço o meu time frame. Para onde? 5 minutos ou 1 minuto, tá? Preferencialmente, talvez em alguns casos, os 5 minutos aqui. O que o mercado ele faz? Veja que em vermelho é minha estrutura macro e em azul a minha estrutura micro. No micro, o mercado ele vai subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, até chegar aqui nessa região. Muitas das vezes, ele vai chegar dessa forma aqui, ó, fazendo topos e fundos aqui assim, né? Já fazendo aqui também, às vezes, um formatinho aqui, ó, de cunha, né? Mas isso aqui é análise gráfica, a gente aprende isso tudo lá na mentoria, mas são insights para você ir pegando aqui. Quando ele chega aqui, chegou na região macro, eu vou vender? Não.
eu vou ligar o meu alerta e aí vai disparar o meu alarme e eu vou vir para o gráfico e vou vir descer o meu time frame para o micro, aí seja o qual você estiver utilizando, tá? No micro eu aguardo fazer um choque, marco aqui as minhas regiões com todas as confluências. Quais são as confluências? Eu vou traçar aqui uma POC, um volume profile aqui. A POC está dando aqui, ok? Traça aqui uma fibo. Opa, está dando uma região, esse bloco está dando uma região de uma retração de 0,79 ou de 0,61, por exemplo, mais um ponto a favor. Aí você vai para o RSI, opa, RSI está com divergência, mais um ponto a favor. E aí você se prepara aqui, né? O mercado faz o choque, você se posiciona aqui, né? Colocando aqui o seu risco retorno atrás do topo, com a sua saída lá no fundo ou no 3 para 1, aonde você estiver buscando ali o seu alvo, tá? O alvo principal que o mercado vai buscar é a próxima região macro. Pode ser aqui, pode ser alguma outra região por aqui, que às vezes tem algum bloco, né, que o mercado ele pode bater e reagir, visto que a tendência ela é de alta. Então, operações contra a tendência tendem automaticamente a ser um pouco mais curtas. Por exemplo, aqui às vezes tem um bloco, poxa, está dando 3,75 para 1, ok, vale a pena o risco aqui desse trade. E aí você pega o trade com alvos macros, tá vendo? A estrutura aqui em vermelho são os seus alvos, porém com stop aqui na micro, tá? Isso aqui é um exemplo de operação para você estar realizando. Aí o mercado ele vem e ele deixa novamente pontos de liquidez para serem capturadas, região de order block, né, regiões de demanda mais fortes. E aí, quando você olha toda essa estrutura aqui, ó, o mercado vai estar dando aonde? Uma região de 0,79. E aí você já desceu vendido, né, nesse trade aqui. Às vezes nesse meio do caminho aqui, o que o mercado às vezes faz? No macro, ele até realiza aqui, ó, uma espécie de choque, né? Só que esse choque aqui é mais para uma captura de liquidez. Mas aí aqui nesse meio do caminho, por exemplo, como o mercado ele vem nos 60 minutos descendo assim, às vezes você vai encontrar, eu vou tirar aqui essa operação daqui, vamos supor que essa operação ela já aconteceu, né? Mas aí você vem aqui, ó, por exemplo, para o seu macro intermediário, vamos supor o gráfico de 15 minutos, por exemplo. E aí ele deixa aqui, ó, uma outra regiãozinha aqui para você, por exemplo, realizar uma venda aqui, ó, no 15 minutos, tá? Isso aqui é para exemplificar, para você entender que você não vai ficar só lá operando aqueles blocos da extremidade. Aí você vem aqui, por exemplo, no seu macro intermediário, que seria o 15 minutos aqui, e aí ele deixa um bloco aqui, uma POC, deixou às vezes um ponto de liquidez, até um POI mesmo, né? Nesse meio do caminho você consegue ter essa confluência aqui para descer vendido aqui novamente. Como é que você faria? 15 minutos. Chegou na região, respeitou, desceu para 1 minuto. Igual lá em cima. Bateu na região, fez um choque, mitigou, várias confluências a favor, venda de novo, ok? Aí você consegue tanto estar operando 15 minutos, que seria um macro intermediário, como 60 minutos, que são as melhores regiões, como o micro, 5 minutos e 1 minuto, tá? O micro, no 5 ou no 1, você sempre vai aguardar um choque como confirmação. O 60 e o 15 são as regiões macro, que quando elas quebram a estrutura do mercado, elas fazem reversões muito mais fortes, tá? Muito mais favoráveis aqui, ok? Chegou no bloco macro de demanda aqui, numa retração de 7,9, onde tem uma POC aqui na macro. Você sabe que
uma reversão aqui, você vai conseguir pegar um trade muito bom. Em mini índice, a gente está falando na casa de 800 pontos, 1.000 pontos, 1.500 pontos. Tá? Em operações, em Nasdaq, tudo, você pega trades de 5, 6, 8 vezes o risco. Tá? Se você estiver buscando só 3 para 1, ok, rapidinho você chega no seu alvo também. Chegou na região macro, sentiu ela, fez um choque no micro, ele conseguiu alinhar a tendência macro, fazendo aqui uma reversão, que até então a tendência micro é uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, contra a tendência macro. Alinhamento de fluxo é isso, você alinha, você consegue um alinhamento do macro, da tendência macro, com o micro, quando ele reverte o micro. Esse choque eu tenho chamado de fluxo. Por quê? É o choque que alinha o meu fluxo. Qual é a minha tendência? Macro. O meu fluxo é macro. Ele está na compra. Quando o micro ele reverte da venda para a compra, ele faz o alinhamento do fluxo. Quando ele alinha o fluxo, o que você faz? Pega uma volume profile, daqui, aqui. Opa, tá dando aqui, ok. Aí você tem um bloco, tá? Você não vai marcar aleatoriamente, você tem um bloco, você tem uma Fair Value Order Block, você tem um imbalance, você tem um BPR, você tem uma zona de demanda relevante, forte. Você traça aqui uma FIBO. Opa, tá dando na retração de 61, ponto ótimo para compra. Você se posiciona aqui, ó, na compra com stop. Escreve o tamanho desse stop. Um stop aqui. Abaixo do fundo, ok? Com a saída na região de demanda lá em cima, de oferta lá em cima, 9, 10, 5, que seja aqui, ó, 3 para 1, ok? Pegou o trade. Então, assim, quando você consegue o alinhamento macro e micro, os seus trades, a sua assertividade, ela melhora muito. Eu vou mostrar aqui, na prática aqui, estou aqui no Euro USD, tá? Estou fazendo aqui essa leitura no gráfico mensal, né? Tá aqui com essas marcações aqui de Elliott, mas não olha para isso não. Eu vou vir aqui para o gráfico de 60 minutos. Vamos lá. Vou vir aqui para o gráfico de 15 minutos, tá? No gráfico de 15 minutos aqui, nesse ponto, olha só o que a gente vê. A gente tem uma liquidez de PMH e uma liquidez de PWH. Ou seja, nós tivemos um ponto aqui para trás, onde nós tivemos a máxima do mês anterior e nós tivemos a máxima da semana anterior. Isso aqui por si só, que é esse topo aqui, ó, ele já é um ponto muito relevante, é uma liquidez muito relevante. Máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, máxima do mês anterior, mínima do mês anterior, máxima da semana anterior e mínima da semana anterior, já são por si só pontos de liquidez para a gente levar em consideração, tá? Então o mercado ele captura essa liquidez, vem desenvolvendo aqui no gráfico de 15 minutos, tá? Eu vou puxar o replay aqui para fazer com você. São duas operações que a gente já pegou aqui, que dá para a gente utilizar como exemplo. Choque. Eu considero hoje choque por gráfico de linhas, devido a alguns estudos que a gente andou fazendo, né? Onde boa parte do mercado, como o próprio conceito de Elliott, foi todo
feito baseado em gráfico de linhas, tá? Então por isso eu e o Hugo a gente decidiu considerar gráfico de linhas agora para choque, não máxima e mínima. Quando é máxima e mínima, melhor ainda. Mas se o corpo do candle já fechar fazendo o choque corpo com corpo, eu já estou considerando, tá? Nesses casos, ok? Então eu tenho aqui um fundo, né? Você traz aqui para o gráfico de linha, você vai ver que está ali, né? Que considera fechamento, tá? E aí vamos trazer aqui o que a gente precisa que o mercado faça aqui. A gente precisa que o mercado ele faça um choque aqui para que ele mude a sua estrutura. E aí o mercado ele vem desenvolvendo e faz aqui o choque. Assim que ele faz o choque, aguarda um momento de mitigação, que começou aqui. O que a gente faz? Pega, traz aqui um volume profile, tá dando aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque a gente tem um alto volume lá em cima também, tá? Então aqui eu já tenho uma POC, tenho aqui esse bloco relevante, já até está marcado ali para trás, né? Que já ficou marcado ali. Tenho aqui a Fibo. E aí eu tenho aqui numa região 7,9, tá? O bloco marcado. Vamos aguardar aqui ele chegar nesse bloco aqui. O mercado não está querendo ir, não está querendo ir. Ah, espera aí. Faltou marcar essa região aqui, ó. Exatamente na 61, esse BPR aqui, ó. Esse BPR. Não sei se você consegue ver aqui. Nesse momento aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você marca todas as regiões relevantes acima dos 50%, tá? Então tem o BPR aqui marcado mais clarinho e tem a região do bloco lá, ok? Quando o mercado chega lá, dispara o seu alarme, você vem para o gráfico de 1 minuto e aí aguarda o alinhamento de fluxo. Por que alinhamento de fluxo? O fluxo ele já virou com essa tendência, esse choque macro, né, do macro intermediário, virou para venda. Quando o mercado volta na região macro, você reduz para o micro e aguarda o alinhamento. O macro, que é o 15 minutos, já está vendido e está numa mitigação. O 1 minuto também tem que virar para venda. E aí alinha 1 minuto vendido, 15 minutos vendido, aí sim você entra vendido. Tá? Muitas vezes dos casos, o mercado ele passa direto, mas aí não teve trade, porque o fluxo não alinhou. Em relação a choque, eu considero fechamento, ok, mas fechamento de topo e de fundo, tá? Eu não considero mais esse tipo assim de choque que não é um topo ou que não é um fundo, é um candle, tá? Esse tipo de choque muito micro eu não considero mais. Eu considero topo e fundo de fato para um choque, ok? Aqui no 1 minuto tem que aguardar o alinhamento do fluxo. Ó. O mercado ameaçou cair, mas não fez o choque, então não tem operação. Não tem operação. Aonde que eu vou considerar o choque aqui? Quando ele de fato perder um topo ou um fundo. Ou seja, o mercado ele sobe, cai, sobe renovando, cai, sobe. Eu não considero aqui um choque. Por quê? Isso aqui é um candle, não é um fundo. Fundo é aqui, tá? É esse ponto aqui. E aí esse choque aqui é que eu chamo de fluxo, choque, fluxo, tá? Porque ele alinhou o meu micro com o meu macro. E aí nesse ponto aqui é que a gente novamente traz aqui a ferramenta. E aí aqui a gente tem quais pontos para entrada? A gente tem essa Fair Value,
tá? Como um ponto aqui de oferta. E a gente tem também esse bloco aqui. Eu gosto muito de entrada na 079. Nem sempre vai ser. Alguns pontos vai ser na 61. Mas quando ele coincide na 79, eu prefiro, tá? Eu prefiro. Aí é uma particularidade de cada um. Porque eu tenho visto que o mercado ele respeita demais. Mas estando entre a 61 e a 79 aqui, já é algo muito bom. Um risco de 34 pontos para o ativo de Euro-USD, 35 pontos é muito pouco. Por quê? Até 150 pontos é saudável para o Euro-USD. Aonde seria o alvo aqui, né? Aonde seria esse ponto de alvo? Seria um mais macro, né? E aí eu colocaria aqui o meu alvo nesse bloquinho aqui, ó. Eu consideraria esse ponto aqui, eu vou colocar essa flechinha, um ponto bom para a saída da operação, que é um ponto do 15 minutos, tá? Do 15 minutos. É um alvo do 15, porque o meu macro é o 15, então seria uma operação de 6,23 para 1, tá? Esse é o melhor alvo. Se você buscar 3 para 1, vai ser metade do tempo. Então eu vou arriscar 35 pontos para buscar 218 pontos. Vamos ver lá. O mercado vai lá, crava lá, tá? Não estopa. Repara que ele não estopa. Tá dentro do bloco. Foi buscar a 79. E aí aqui, ó, ele vai só caindo até o nosso alvo aqui, ó, 6,23 para 1. Então, esse aqui é um trade com um alinhamento de risco, tá? Você vai continuar operando da mesma forma, olhando liquidez, macro e micro, zonas de oferta e demanda, só que aqui você sempre buscando esse tipo de alinhamento, ok? É a forma que eu acho muito assertiva e eu tenho gostado muito de estar aqui operando. Agora, só para deixar mais claro aqui, mais fácil, né? Vamos ver aqui pelo gráfico de 5 minutos, o que a gente teve? A gente teve, você está vendo aqui, uma liquidez aqui, ó, embaixo, né? Tem um bloco ali marcado no 15, tem esse ponto de liquidez em cima e tem esse ponto de liquidez aqui embaixo. O mercado ele nivela aqui, ó, no gráfico de 5 minutos os fundos, né? Você pode colocar no 15 minutos aqui, ó, que você vai ver o nivelamento aqui, ó, desses fundos aqui, gerando o que aqui embaixo? Liquidez. Quando o mercado gera essa liquidez, vamos trazer para o replay. E ele captura essa liquidez, vem para os 5 minutos, por exemplo, né? E aqui nos 5 minutos você aguarda um choque. Por quê? Porque você não tem aqui uma zona mais confirmada aqui de bloco, mas está em captura de liquidez. Então, só isso por si só já deixa um movimento bacana. E aí você vai aguardando até que o mercado vem e faz o quê? Faz o choque. O mercado fez o choque aqui, ó, o último topo. Choque. Ok. O que você tem que aguardar? Captura de liquidez. Divergência no RSI. Choque num time mais macro. Nesse caso aqui, os 5 minutos. Fez um choque em captura de liquidez. Em vez de, capturou a liquidez, fez o choque no 1 minuto, eu vou entrar? Não. Repara que é uma microestrutura, né? É uma microestrutura e uma captura de liquidez aqui. Fez o choque macro, nesse caso o meu macro é os 5 minutos nesse momento aqui. O que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Fibo. Aí aqui na Fibo a gente tem 61 e 79. Entre essa região
a gente chama ela de Golden Zone, que é uma zona de ouro, é uma zona muito boa. Você tem aqui essa região de demanda aqui, nos 5 minutos. Vamos traçar uma POC da mínima na máxima. Você tem aqui uma POC. Vou marcar a POC. Então você já começa a ter algumas confluências aqui, ok? O que você faz? Quando o mercado chega no bloco, você já está aqui no 1 minuto, aguardando o que? O alinhamento do fluxo. Por quê? O fluxo da tendência já virou para compra. Você vem para o 1 minuto nesse momento e aguarda o mercado alinhar. Tocou no bloco. Tocou na POC. Ah, mas não fez o choque, continuou caindo. Deixa cair. Se perder a região, não tem operação. Não tem problema nenhum. Está lá na 7,9. E aí o mercado vai... Opa! Aqui, mercado alinha o fluxo. Agora a gente tem o 1 minuto micro comprado e o macro comprado. Ah, desceu forte. Cara, tá alinhado? Se tiver alinhado, é pegar o trade. Traça aqui uma POC, uma retração. E aqui você marca aqui o bloco, que coincidentemente vai dar onde? Lá na 7,9. Põe a sua risco-retorno. Embaixo do fundo, 30 pontinhos, tá? 30 pontinhos aqui. Sua saída pode ser na entrada desse bloco. Vai ser 5-1 nessa operação. Pega a ordem. Olha só. Pega a ordem aqui, ó. E vai direto lá. Operação de 5-1 reta. Então, isso aqui é o alinhamento de fluxo. Como você vai marcar é uma coisa individual. O seu time frame. Você tem que ter uma disciplina de seguir o seu time frame da melhor forma. Mas operando dessa forma, você vai ter um nível operacional de assertividade, de tranquilidade e de confiança nas operações muito grandes e muito bons, tá? Espero ter ajudado aí com esse vídeo.